Olá, meu nome é Mário Meurer. Eu ajudo empresários a melhorarem a gestão de seus negócios, a ganharem mais dinheiro e também a ter tempo para usufruir desses lucros que as empresas oferecem para os donos de empresas. Hoje é o 10º vídeo de uma série de 10, então é o último vídeo, passou super rápido, né? E hoje eu vou tratar sobre um assunto, uma pergunta que o Wagner Santana, lá de Goiânia, me fez. Como aumentar a produtividade, como deixar de ser improdutivo, mas também sem aumentar o nível de estresse, né? Não ficar naquela loucura de entregar tudo e quase morrer do coração. Como conseguir ter um alto nível de entrega sem aumentar tanto o estresse? E a resposta é muito simples para isso, apesar de que a implementação é um pouco mais complicada que isso. Planejamento. E existe uma regrinha, uma receita de bolo, né, um pouco mais que isso, mas uma coisa que dá para ser feita baseada na experiência que eu tenho, na experiência de ajudar os empresários. Porque quando eu digo que eu ajudo os empresários a ter tempo para usufruir dos lucros da empresa, é justamente nisso que eu foco, ele fazer com que a empresa trabalhe para ele. Mas eu sei que o Wagner não é empresário, ele me contou que não é empresário. Mas serve também para quem não é empresário ou para quem ainda não é empresário, está se programando para ser. Mas com certeza vale bastante para quem é dono de empresa. Olha só, como é que você precisa saber, como é que você precisa fazer, para poder ganhar produtividade, para sobrar tempo no final do dia e manter o nível de entrega bastante alto? A primeira coisa é identificar quais são as tarefas que você executa de forma rotineira. E a melhor maneira de fazer isso é relacionar tudo o que você faz todos os dias. Faça isso por uma semana, dependendo das atividades que você tem, é mais do que suficiente. Comece na segunda, vá até uma sexta-feira relacionando todas as atividades que você executa. Tudo. Eu acordo, eu levo meu filho na escola, depois eu passo a abastecer o carro, eu abro a minha empresa, ou eu já começo visitando clientes, ou eu começo em reunião, começo relacionando tudo. Saio para almoçar, volto. O que isso vai fazer? Alguma semana você consegue olhar para essas anotações e identificar padrões, coisas que se repetem. Por exemplo, levar o filho todo dia na escola, ou buscar da escola, ou reuniões que acontecem com uma frequência muito grande, ou atender ligações, resolver problemas, demandas de clientes, ou resolver problemas de funcionários, de fornecedores. Você vai começar a identificar padrões ali. E aí você classifica essas tarefas que você executa em dois grandes grupos. O grupo das tarefas importantes e o grupo das tarefas sem importância. Por que isso? E como fazer isso também? Quando você sabe o que é importante e o que não é importante, e você se depara com duas coisas para fazer, você já sabe o que fazer e o que não fazer, tá? Na hora de executar, você vai ver que isso gera um impacto muito grande. E uma coisa que você precisa perceber, o importante ou não importante é para a função que você desempenha, tá? Eu sou a pessoa responsável pela limpeza do chão, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com serviços gerais. Para mim, minha função é extremamente importante manter o chão limpo, certo? Eu sou a pessoa eu sou o guarda da empresa, né? Não faz parte da minha função limpar o saguão de entrada. Se eu fizer isso, eu estou desempenhando para minha função uma tarefa que não é importante. Eu sou o proprietário da empresa. Mário, mas para proprietário tudo é importante. Sim, mas se você tem equipe, você tem que delegar para que as pessoas façam, para que elas cumpram suas próprias obrigações. Então, não importante é tudo aquilo que atrapalha você a desempenhar plenamente a sua função. Dessas coisas não importantes, tem algumas que você simplesmente pode deixar de fazer. Vamos imaginar que você acesse a rede social, o Facebook ou qualquer coisa de forma constante durante o dia. Você deixar de fazer isso vai fazer com que aumente a sua produtividade, porque você vai ficar mais focado e vai fazer sobrar tempo também. Porque se você gastar meia hora com Facebook por dia, é meia hora a mais que você tem para executar tarefas importantes. Esse é o tipo de tarefa que pode ser deixado de lado. E se você faz isso, anote aí na sua relação de tarefas durante a semana. Mas também existem aquelas tarefas que precisam continuar sendo executadas, só não são importantes para a sua função. Essas você precisa delegar.
passar para quem é o responsável por aquela tarefa. E aí aquele exemplo que eu dei no início é muito importante. Se eu sou o vigilante, eu vou limpar o saguão, eu tenho que deixar para a pessoa responsável pela limpeza, né? Se eu sou o proprietário da empresa e eu tenho alguém que faz cobrança para mim, eu tenho que deixar que a pessoa faça a cobrança, pelo menos as cobranças mais corriqueiras. Aquelas grandes contas pode até ser que você puxe para você. Se eu sou dono da empresa e tem alguém que é responsável por fazer o café, eu tenho que deixar que a pessoa faça o café. Eu tenho que deixar que a pessoa faça o lançamento das notas fiscais, eu tenho que deixar que a pessoa elabore as propostas. Você precisa entender na sua função, e aí serve para dono de empresa, para funcionário, para o que for, aquilo que é importante. E aquilo que pode ser deixado de lado, ou seja, não se faz mais, aquilo que pode ser delegado. E você também vai descobrir que existem tarefas que não são importantes para a sua função, mas que nesse momento você precisa continuar executando. E aí a vida que segue, você continua fazendo aquilo ali, mas dando mais foco naquelas coisas que são o core business, o núcleo central da sua função. Então você tem importantes e não importantes. E tem também a questão do urgente e o não urgente. Tudo aquilo que é importante, você precisa fazer com o maior tempo possível, com a maior antecedência possível, para deixar de existir incêndios na sua tarefa do dia a dia, né? Aquela proposta que você gostaria de ter elaborado, que já sabia que precisava elaborar para apresentar para um cliente importante e que foi empurrando com a barriga, hoje ela é um incêndio. Você tem uma reunião daqui a algumas horas com o seu cliente e a proposta não está pronta. Então você para tudo, começa aquele atropelo, aquele incêndio. Se você tivesse feito lá atrás, não teria tudo isso. Identifique na sua função o que precisa ser feito. Hoje eu tenho um cliente, e é um caso real agora aqui de cliente que eu atendo. A nossa meta é criar campanhas, deixar as campanhas totalmente prontas com 30 dias de antecedência. Campanhas de divulgação, campanhas de venda. E como atua com varejo, isso é um desafio muito grande, porque a empresa não é tão estruturada, não é uma empresa com uma quantidade muito grande de setores, de departamentos, de funcionários, e tem uma cultura de trazer isso como incêndio, deixar sempre para a última hora. Então a gente está com o desafio de entregar tudo pronto, tudo, peças, materiais, o que for, com 30 dias de antecedência. Como é que a gente está fazendo? Olha que isso envolve a empresa toda, né? Desde o proprietário da empresa até o fornecedor externo. A gente determina, olha, a campanha de determinada data especial tem que ser entregue dia 1º, por exemplo, né? Dia 1º do mês X. Vamos pensar no Natal. A campanha do Natal tem que estar pronta no dia 20 de novembro. É só um exemplo fictício agora, tá? No dia 20 de novembro. Eu tenho a data do 20 de novembro travada e do final eu vou traçando o cronograma para o início. Para que a campanha do Natal esteja entregue no dia 20 de novembro, eu tenho que começá-la, sei lá, no dia 10 de setembro. E aí eu faço o do final para o início, né, do final, a data de entrega para o início do trabalho, eu vou desdobrando tudo isso ao contrário e eu começo a trabalhar, sei lá, no dia 15 de setembro. Esse tipo de coisa você pode fazer na sua empresa, você pode fazer no seu setor, se você é gerente de uma área. E isso vai gerar para você uma produtividade muito maior. Inclusive, a possibilidade, que isso é real, de acontecerem falhas na entrega do projeto e você ter tempo para corrigir. Ok? Eu acho que isso pode ser bastante mais concreto se você colocar isso na sua função. Ou seja, relacionar tudo que você faz durante uma semana para entender quais são os padrões, classificar importante e não importante, trabalhar para que o não importante seja delegado, ou diminua a quantidade de coisas não importantes a serem feitas. Aí você vai ter uma grande quantidade de coisas importantes e uma pequena de coisas não importantes. Essas importantes, você começa a trabalhar para que elas não fiquem urgentes. Faça com a maior antecedência possível. Óbvio que sempre vai ter um cliente que te liga, caramba, aconteceu isso, eu preciso para amanhã de uma solução para esse problema. E aí são incêndios que você não controla. Para isso tem uma outra sacadinha muito importante. A sua agenda não pode ser travada. Você não pode ter compromissos das 8 ao meio-dia, sem nenhum intervalo, e sei lá, da 1h30 às 6 da tarde, também sem nenhum intervalo. Você precisa ter blocos que prevêem coisas, horários vagos, horários livres para você encaixar esses incêndios, porque eles sempre acontecem, porque você consegue controlar a sua agenda, não a agenda dos outros. E aí, só para terminar, ou seja, classificou as tarefas, está trabalhando para fazer com antecedência, só para terminar. E essa dica faz com que o resto fique muito mais fácil.
Termine o seu dia planejando o próximo dia. Coloque 3, 4, no máximo 5 coisas que você quer realizar, 5 tarefas grandes para o próximo dia, no máximo. Faça com 3, faça com 4, faça com no máximo 5. Então você termina o dia, hoje, por exemplo, no final do dia, você vai lá e fala, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E amanhã, quando você acorda, você já sabe o que você precisa fazer. E isso te economiza tempo, te economiza quantidade de decisões importantes, porque você tomou isso no final do dia. Amanhã, quando você começar seu dia, você olha a sua anotação e você já sabe o que precisa ser feito. Você começa a ter a sua própria agenda. Aí o Mário, sei lá, o seu colega de trabalho, o seu funcionário ou o seu chefe, liga para você e fala, olha, vamos pensar no Wagner. Ô Wagner, tudo bom? Rapaz, você tem condições de me atender numa situação hoje? O Wagner vai olhar e falar, não, hoje não. Hoje eu tenho uma coisa muito importante para ser feita, eu consigo te atender amanhã. Ou não consigo te atender de manhã, consigo te atender à tarde. Isso te dá um poder de ter a sua própria agenda. Porque tem uma máxima que diz o seguinte, se você não tem agenda, você faz parte da agenda de alguém. E se você fizer parte da agenda de alguém, você deixa de focar nas suas tarefas, nas suas atividades e passa a ser projeto, passa a ser equipe, passa a ser insumo da agenda de outra pessoa. E aí a gente resolve a agenda da outra pessoa e a nossa fica tarefada. Terminou essa série de 10 vídeos, mas a gente vai continuar colocando vídeos com frequência dentro do YouTube. Por isso eu peço para você, se você gostou, entre no meu canal no YouTube, curta o canal, assine o canal. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. E se tiver dúvidas, coloque para mim nos comentários. Vou ter um prazer enorme em responder. Estou à sua disposição. Vamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer com que o empreendedorismo seja cada vez mais forte no nosso país.